Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente tem um episódio bastante interessante que a gente vai logo revelar quem é o nosso convidado. E o tema de hoje são as aplicações da inteligência artificial nos negócios, nos processos. E para falar sobre isso, está aqui comigo o Fábio Falcão, CEO da Iares. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, bom dia para todos, né? É um prazer conversar com vocês. Fábio, para quem ainda não conhece a Iares, explica um pouquinho da Iares, o que vocês oferecem. A Yaris é uma empresa, né, focada em inteligência artificial, também ali criada ali um pouco antes da pandemia, né? E basicamente o que a gente faz é criar soluções de inteligência artificial que são customizadas para automatização de processos, né? Então a gente tem um foco bastante forte em IA, embora a gente realmente aplique IA ali a vários nichos específicos, né, como educação, como segurança, fraude, então veículos também. Então a gente tem hoje trabalhado com outras vertentes ali, mas todas elas também ligadas à automatização desses processos, né, que até então eram físicos, né, e com a Sim. adoção em massa da IA a gente consegue realmente ampliar um pouco o leque de opções ali de automação desses processos. E qual é o impacto disso, de colocar essa tecnologia nesses processos? É interessante essa pergunta, porque inicialmente a gente tinha a noção, né, do impacto que isso teria, que seria um impacto muito forte, mas aí no pós-pandemia foi que realmente a gente começou a sentir com mais força essa certeza dessa mudança. Né? Inicialmente, nosso único produto era o Easy Proctor, né, que é uma solução que faz monitoramento de provas e exames online, através do uso de inteligência artificial. E aí, basicamente, naquele cenário, né, a pandemia tinha fechado todos os locais, as pessoas não conseguiam ir a universidades, então o EAD ficou ainda mais forte do que já era, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu que existia essa faísca aí de possibilidades de aplicar provas remotas, né? Só que aí, com o fim da pandemia e a abertura dos mercados novamente, a gente percebeu que o impacto logístico era ainda maior, porque as pessoas tinham, né, a possibilidade de ir à universidade, ir às escolas ou fazer provas presenciais, mas ao mesmo tempo para a empresa que está aplicando aquela prova ou para a empresa que está precisando aplicar algum tipo de exame, a logística envolvida em realizar um exame presencial é muito forte, né, muito grande, né? Então o custo envolvido aí ainda continua muito grande. Então, com a adoção dessas tecnologias, essas empresas elas conseguem, por exemplo, ampliar possibilidades desses alunos, elas conseguem dar a opção e até democratização, né, que os alunos possam fazer essa prova em casa, muitas vezes até mesmo sem precisar se deslocar da sua casa, né, como a gente vê, por exemplo, com provas de educação para o trânsito, né, antigamente você ia até o Detran, você tinha que ir até a sede daquele Detran, por exemplo, ou ir até uma capital para fazer essa prova, né, e hoje alguns estados do Brasil já conseguem, por exemplo, fazer essa prova na sua própria autoescola, na sua própria cidade, sem precisar se deslocar. Então, o impacto logístico foi ainda maior do que a gente imaginava. Né? Isso apenas na vertente da educação. Na vertente, por exemplo, de veículos, né, existe a possibilidade hoje de fazer uma vistoria veicular também de forma remota. Né? Então, a gente dá a possibilidade das seguradoras, a empresas que necessitam do serviço de vistoria veicular, que elas consigam, através da inteligência artificial, fazer essa mesma vistoria, né, dar a possibilidade para o usuário fazer a própria vistoria ou a sua auto-vistoria do seu veículo, até mesmo para a transferência de veículo, por exemplo. Então, o impacto logístico que isso faz é muito maior do que a gente imaginava no início. Né? Então, essa automação de processos, inicialmente, ela traz uma vertente de redução de custo logístico, um processo que até então era só físico. Né? Então, existia locação de locais para fazer a realização de provas, contratação de empresas terceirizadas para aplicação de provas ou para aplicação, por exemplo, de uma vistoria veicular, e esse custo logístico ele consegue ser eliminado e consegue ser otimizado com a utilização dessa IA. Legal, e tu falou que ali durante o período da pandemia teve digamos, um boom, né, em razão de todas as questões que envolveram ali isolamento social e tudo mais, e que depois isso também trouxe essa redução de custo na questão logística. E o mercado se mantém aquecido? Agora ainda mais, né, com a adoção um pouco mais recente das IA generativas, né,
O Sim. leque de possibilidades realmente ele é ainda bem maior do que aquele fim ali da pandemia, né? Então, esse hype acelerado ali da IA nesses últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, ele não é à toa, né? A possibilidade de automação de processos físicos que a gente tem hoje, com a adoção dessas novas IAs generativas ou LLMs, né? É ainda maior. Então, imagine que existiam muitas possibilidades desse mercado, mas era necessário criar uma estrutura, por exemplo, para validação de imagens ou uma validação de vídeos, né, que normalmente é o cerne da IARES, né? A gente faz essa automação de processos, normalmente processos que envolvem mídias físicas como imagens, como vídeos, e a gente precisava construir um modelo, a gente precisava treinar um modelo específico para aquela tarefa, e aí a gente começava a colher os frutos daquele desenvolvimento, né? Hoje, com a IA generativa e com as amplas opções que a gente tem hoje, a gente consegue fazer uma mescla entre os nossos modelos computacionais e os modelos que já estão disponibilizados no mercado, ou em alguns casos, pegar o próprio modelo que está desenvolvido no mercado, né, e fazer ali um treinamento adicional, que a gente chama de fine tuning. Então, a gente consegue pegar uma solução hoje que já estaria pronta para determinados nichos, e a gente consegue adaptar ela para trabalhar agora com a validação, com análise de documentos, com análise de imagens de outros nichos, né? Ou seja, focado realmente na resolução daquele problema ou daquele domínio. Então, o leque de opções hoje que a gente tem com a adoção em massa, né, dessa IA generativa, assim, é bastante impactante para nós. Inclusive para nós, né, já como empresa de inteligência artificial, né, a gente não migrou para a inteligência artificial Sim. como foco, né, como a maioria das empresas hoje, né, elas hoje colocam ali um orçamento específico para trabalhar com inteligência artificial, porque entende a necessidade e também a redução de custos internos que ela vai ter com essa adoção. Então, mesmo para a empresa de IA, o impacto da IA generativa foi muito forte. Então, esse ano inteiro e até a metade do ano passado, a gente vem trabalhando bastante forte com as IA generativas, aliadas aos modelos computacionais que a gente já desenvolve. Legal. E quais os riscos de usar a IA generativa? É uma pergunta bastante ampla, né, na verdade. A gente tem ali nichos específicos nessa automação de processos, né? Então, a gente tem processos com uma maior complexidade ou até criticidade envolvida, por exemplo, na área de medicina, né? A gente vê ali várias opções de utilização de IA generativa ou até mesmo de IA baseada em imagens com visão computacional, mas que a gente vê também um nível de criticidade para o desenvolvimento dessas soluções um pouco maior, ou seja, a gente, em tese, pode utilizar um modelo para fazer várias análises em cima, por exemplo, de raio-x, em cima de documentos médicos, coisas que a gente já vê, inclusive, que acontecem, já existem soluções no mercado que oferecem isso, né? Mas o nível de criticidade e de acerto, né, dessas IAs, ela precisa ser, né, normalmente é assim também que a gente vê, as soluções que a gente desenvolve, elas precisam ser revisadas por um humano, né? Então, a ideia é que em processos que exijam maior criticidade, a gente sabe que a IA generativa, assim como qualquer outro modelo computacional, ele é passível de erros, né? Então, a ideia é que a gente sempre consiga aderir também a uma revisão humana a um processo que foi automatizado com IA. A gente consegue reduzir o alto volume, por exemplo, de informações que vai ser processado pela IA, né? A IA pode fazer uma triagem ali automática da, da grande parcela daquelas informações e um humano ali fazer uma revisão um pouco menor, realmente, daquele alto volume que seria processado num processo físico, todos os processos por ele, né? Daí a gente entra naquela discussão se a IA vai tirar o trabalho das pessoas ou não, né? Então, na verdade, pelo que tu está explicando, ela vai modificar a forma como o humano trabalha. Exatamente. Eu vejo dois grandes desafios aqui dentro da IARES, né, pelo menos para nós aqui. Um deles é como realmente crescer a quantidade de produtos e a quantidade de nichos que a gente trabalha, sem de fato a gente tornar a empresa algo muito plural, no sentido de que a gente aumentasse bastante a equipe, ou seja, a gente tivesse equipes focadas em medicina, equipes focadas em um nicho específico. Então, existe esse desafio, né, que é manter um core de IA, sem que a gente saia do nosso core. Né? E o outro grande desafio é justamente isso que você falou, né? Quando a gente tem um processo físico que a gente está analisando para automatizar com IA ou para que a gente possa fazer modificação desse processo,
um dos grandes desafios é ter, né, da alta direção daquela empresa, ou daquela indústria, ou até mesmo daquele nicho todo, a gente ter a possibilidade de modificar o processo. Porque normalmente o processo físico, como ele é dado, a gente pode aderir ali a algumas características de IA, mas normalmente a gente precisa modificar o processo, justamente por essa questão que você levantou, né? A gente precisa fazer com que as pessoas elas fiquem sempre ali dentro do processo, né? Então não vai ser um processo totalmente automatizado na maior parte dos casos, né? De ponta a ponta. A gente vai ter vários módulos automatizados, mas a ideia é que sempre um humano ele consiga fazer ali um papel de revisor ou um papel ali de supervisão do que está sendo feito, justamente para garantir a qualidade e eliminar ali os falsos positivos que qualquer modelo computacional ele pode oferecer. E esse processo de readequação é feito por vocês junto com a empresa. Exatamente. A gente faz normalmente um Que é desenho. uma mudura de cultura também da empresa, né? Exatamente. A gente sempre faz essa consulta, né, para entender se de fato aquele processo ele pode ser modificado, né? Ou seja, a gente normalmente faz uma sugestão de processo, e esse processo ele passa ali por várias camadas, justamente de validação dentro do cliente, né? Ou seja, se consegue mudar, como você falou, a cultura, como se consegue com as equipes internas que ele já possui hoje, readequar, né, as pessoas que estão lá para fazer um trabalho adicional ou até mesmo para modificar o trabalho que elas fazem hoje. Então existe toda essa análise por parte do nicho ali, ou da empresa, ou da indústria que está contratando aquele tipo de modelo, né? Então, a ideia passa justamente a gente fazer uma sugestão, junto, claro, com a alta direção, e a gente entender os pontos que a gente consegue modificar nesse processo, né? Então, assim, fazendo um paralelo, por exemplo, na parte de monitoramento veicular, desculpa, de monitoramento de provas e exames, né? Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, uma tripla validação. Então, anteriormente, no processo físico, você ia até um local de prova, você entrava no local, sentava, tinha um supervisor que ia ficar vendo ali a sua prova. Do ponto de vista de fraude, o único ponto ali que pode ser modificado, né, é aquela pessoa que está fazendo aquela supervisão da sua prova, ela pode ser corrompida por algum motivo. Sim. E deixar que você fraude aquela prova, né? Então, só existe um ponto ali, né, de falha, um ponto de validação ali para o processo de segurança. Quando a gente está falando de provas online aqui, a gente tem inicialmente a IA, que vai fazer uma validação durante toda a prova daquele candidato. Né? Essa prova, depois de ser analisada pela IA, né, das possíveis irregularidades serem levantadas pela inteligência artificial, ela passa por uma Como é mesa feita essa revisão? bem interessante isso, tá? A gente tem ali uma lista muito grande de funcionalidades que a gente consegue fazer durante a execução de uma prova, por exemplo. Inicialmente, a gente consegue travar toda a máquina daquele candidato, daquele aluno. Segundo, a gente não permite que ele abra outros programas, outros processos dentro da máquina. A gente faz uma varredura, por exemplo, para saber se ele está utilizando, por exemplo, um acesso remoto. Então, imagine que você está ali fazendo a prova, mas tem um acesso remoto na sua prova e tem outra pessoa do outro lado do mundo fazendo a prova por você. Né? Então, você está monitorado pela câmera, você está sendo monitorado pelo microfone, mas quem está fazendo a prova é uma outra pessoa conectada à sua máquina. Então, a gente também tem uma validação ali para entender se você está com algum tipo de processo de acesso remoto conectado na sua máquina. E a gente já faz também a desconexão desse processo, né? Depois a gente passa para a execução da prova. Então, existe uma análise feita com biometria facial, né? Na hora que o aluno vai iniciar a prova, a gente já valida a identidade dele. Depois, durante toda a prova, essa identidade dele é mantida e a gente faz um processo de tracking. Basicamente, a gente faz o trace, né? A gente faz ali o rastreio daquela pessoa na imagem durante toda a prova. Então, ela não consegue mudar de lugar com ninguém, ela não consegue ter o auxílio de outra pessoa fazendo a prova ali. Além disso, tudo que ela está falando ali, ou se ela falar alguma coisa, ou se tiver algum ruído no ambiente, a gente também já faz a transcrição automática daquilo que está sendo feito, né? Então, a gente tem uma IA que faz a transcrição automática do áudio, e já coloca também lá no relatório de alguma pessoa falou e o que é que ela falou durante a prova. E a gente também está trabalhando num IA que vai analisar justamente os ruídos, né? Porque os ruídos eles podem ser muito diversos, então existe toda uma IA também em cima dos ruídos que são processados. O movimento daquela pessoa, né? Se ela está olhando para um lado esquerdo, direito, enfim, se ela se levantou, se ela fez algum movimento suspeito, se ela por algum motivo estava com o celular na imagem, né? Então a gente consegue fazer isso. E em provas de alta criticidade, a gente também faz o monitoramento de câmeras de circuito fechado de TV.
Tá? Então, existe uma câmera no ambiente inteiro, né? A pessoa está ali fazendo a prova, está sendo gravada pela sua própria webcam e pelo seu microfone. Existe uma câmera de circuito fechado que também está gerando imagem no ambiente, e a gente faz, por exemplo, uma análise geral do ambiente. Isso é feito com os modelos de IA mais avançados, né? Então, a gente entende se no ambiente ali realmente é aquele ambiente passível de fazer uma prova, se tem muito movimento, se tem pessoas passando ali. Ele conta a quantidade de pessoas que tem ali. Então, existe toda uma análise que é feita, e aí ela também busca se tem aparelho celular no ambiente, se tem um tablet, se tem livros, por exemplo, em cima da mesa. Então, a gente faz uma análise ali um pouco mais extensa com relação ao ambiente também, né? E esse ano, a gente desenvolveu um dispositivo também com a utilização de IA, que ele faz a verificação no ambiente de rede, sem fio, se essa pessoa, por exemplo, está usando uma microcâmera, né? É uma fraude bastante constante hoje. A pessoa utilizar uma microcâmera, né? E ela está filmando aquela prova, ela está com um ponto no ouvido, recebendo só as respostas, e essa prova está sendo filmada para outra pessoa em outro ambiente. Então a gente tem um dispositivo que é colocado junto à máquina, né, que faz a verificação da rede sem fio, justamente para a identificação dessas câmeras, né? Então é algo que a gente desenvolveu esse ano justamente para auxiliar também esse monitoramento de provas e exames. Então veja que não é apenas a biometria facial, um modelo de IA específico que verifica o movimento daquela pessoa, né? É um cinturão de possibilidades, um cinturão de funcionalidades que fazem, de fato, aquela prova tornar-se mais segura. Então, assim, a gente entende que esse processo, né, então ele precisou ser todo modificado. A IA, ela vai prover essas possibilidades de fraude. Existe uma mesa de análise manual, onde pessoas vão verificar os alertas que aquela IA trouxe. E, por fim, ainda pode ter uma outra pessoa, né, uma pessoa da própria instituição, que vai verificar tudo isso que foi feito e vai dar o check final. Então, a gente fala ali de uma tripla checagem que até então, numa prova física, num processo físico de execução de provas e exames, ela não consegue ser feita, né? Então, além de utilizar IA, além de reduzir todo o custo logístico, o envolvimento logístico da empresa na execução daquela prova, a gente consegue ter também um aumento bastante significativo de segurança na aplicação daquele exame, né? Então, é um processo que ele precisa ser bastante modificado, então ele precisa ter o aval ali da alta direção, e a gente precisa realmente entender o universo daquela empresa, o universo daquele processo, para que a gente consiga modificá-lo. Legal, é algo bastante complexo, né? De ser implementado numa empresa que talvez não esteja tão familiarizada com a tecnologia e a inovação. Exatamente. Por exemplo, se a gente for para o ramo de veículos, por exemplo, né? Sim. Já há alguns anos a gente vê que existe possibilidades de fazer aquela vistoria para a contratação de um seguro com o próprio celular, né? Mas aí o restante do processo ele não era automatizado, né? Ele não é automatizado. Ele cai para uma mesa humana de análise. Essa mesa de análise ela recebe as imagens do veículo que aquele cliente tirou e ela faz a análise de forma manual. Então veja que eles conseguiram automatizar uma parte do processo, mas ainda existe ali a análise das imagens que precisa ser feita por uma equipe muito grande de pessoas, né? Então é um processo que ele pode ser feito de forma contínua, né? Ou seja, que sejam módulos que sejam completados, ou realmente a modificação do processo inteiro e a remodelação daquele processo, para que ele possa ser otimizado, né? A gente tem uma solução hoje que ela consegue fazer uma auto-vistoria, então a gente dá a possibilidade de um cliente fazer a própria vistoria do seu veículo, como também a gente pode utilizar esse conjunto de IAs, de modelos computacionais que a gente tem, para fazer uma análise, por exemplo, de uma vistoria que foi feita de forma física. Então, perceba que a gente consegue modificar o processo todo, ou a gente pode modificar só uma parte do processo, mantendo ali o início físico. Um vistoriador vai fazer a vistoria daquele veículo, vai retirar aquelas fotos daquela forma, que são especificadas, e vai ter uma IA que vai fazer essa análise, ou seja, o alto volume de tráfego de imagens vai ser analisado por uma IA, então traz a redução logística daquela parte, daquele processo. Então, realmente é algo um pouco mais crítico, né? Então a gente precisa depois também colocar ali talvez uma mesa bem menor de análise, ou até mesmo colocar isso de forma automática, né? Então são possibilidades que a gente só com o estudo sobre aquele processo a gente consegue dar. Legal. E que mais setores a gente consegue fazer essa automatização via IA? Eu vejo o setor público hoje brasileiro, de uma forma geral, né, como um grande case, né?
São Sim. várias possibilidades hoje, são várias possibilidades hoje na saúde, principalmente na saúde, na educação, onde a gente vê que existem várias possibilidades de aplicação, né, dentro de um processo que eles tenham. Por exemplo, existe um processo do Ministério da Educação que exige que toda a Secretaria de Educação de municípios, né, de todo o Brasil, façam a elaboração de um plano ao final do ano, exemplo. Então, aquilo ali já podia ser automatizado com a IA. Né? Todas as ações elas podem ser colocadas ali num treinamento daquela IA e a IA fazer, por exemplo, um resumo ou construir aquele documento de forma automática. Então, existe essa possibilidade. Se a gente for aqui para o ramo, por exemplo, da Previdência Social, né, também é um case interessantíssimo, que é um processo que é extremamente físico, né, e que aos poucos eles vêm modificando alguns pontos ali para automatização. Então, hoje a gente já tem um chatbot na Previdência Social, que inclusive é bastante premiado aí, foi criado recentemente, né, então já é algo que já existe essa semente plantada lá dentro, né? Existe análise de documentos que pode ser feita também, então documentos médicos, documentos ali administrativos, por exemplo, para uma aposentadoria, para um benefício social qualquer. Então, perceba que existem várias formas, né? Na própria saúde ali também existem vários procedimentos que conseguem ser automatizados, né? Dentro do próprio SUS. Então, são várias possibilidades ali que o setor público dá para que essa automação desse processo e a otimização também dos recursos ela possa ser feita. Né? Então, a gente vê o serviço público assim como hoje como um grande case mesmo. Né? Existem várias e várias possibilidades ali dentro. E, na tua opinião, o setor público, de maneira geral, né? Porque a gente não tem como falar de todos os municípios do Brasil, está aberto a isso, essa inovação? A gente percebe essa abertura mais forte normalmente a nível nacional. Né? A gente percebe que essas decisões elas precisam vir realmente de cima para baixo, porque normalmente esses processos são definidos de cima para baixo. Né? Então a gente percebe muito mais essa abertura ou essa possibilidade, né, justamente lá em cima, por quê? Porque é lá onde se concentra o alto volume de informações. Né? Perceba que um município pequeno, um município médio porte, ou até mesmo de alto porte, ele vai ter um conjunto muito finito ali de informações que são processadas dentro do seu município, dentro do seu estado. Só que quando isso torna-se uma escala global, desculpa, nacional, né, o volume de informações é bastante forte, então abre precedente para a utilização de uma IA de forma muito mais acentuada, por exemplo, do que o município. Então, normalmente a gente percebe mais essa preocupação ou esse interesse de alguma automação de um processo desse, justamente quando a gente está falando no nível nacional, onde realmente o alto volume de informações faz com que essa IA ela possa impactar bem mais. Com E assim, certeza. de forma geral, a gente percebe uma abertura sendo feita aqui de uns 2 anos para cá, com algumas possibilidades. Né? Então, normalmente são consultas, né? Às vezes consultas públicas, que são feitas justamente para entender se aquele processo ali, se existe tecnologia ou se existem empresas no Brasil ou até mesmo no exterior que consigam, de alguma forma, modificar aquele processo. Então, eles lançam essa consulta pública e aí eles permitem ali aferir o nível de tecnologia oferecido para a automação daquele processo. Então, a gente vê uma abertura bastante interessante no cenário nacional de uns anos para cá. A gente pode dizer que os aplicativos gov.br e do SUS, eles foram um marco nesse sentido? Eles alavancaram essa abertura? Com certeza. Principalmente o projeto do GovBR, né? Então a gente percebe ali como sendo primeiro um agregador, né? E também hoje também um validador, né? Então a gente consegue ampliar bastante ali o leque de opções quando a gente tem dentro do mesmo ecossistema uma validação de identidade, né? Até porque a gente está falando aqui de processos que normalmente estão envolvendo os cidadãos, né? Então a gente entende que dentro do mesmo ecossistema, se a gente consegue permitir a validação desses indivíduos, né? E a gente também consegue fazer com que os serviços sejam todos agregados pelo mesmo ecossistema, né? Que é o caso do GovBR também, onde a gente tem vários serviços que conseguem ser interligados lá dentro. Então isso a gente consegue ampliar bastante a possibilidade. Né? Então eu vejo como um cerne, né, que foi construído ali que permite a adoção mais rápida ali, inclusive de soluções que façam a intermediação entre nichos. Né? Então, só dando um exemplo aqui, por exemplo, a gente consegue linkar, né, uma informação que vem da Previdência Social com a saúde, com
transporte, com emprego, a gente consegue ter essas informações. Então, se algum sistema desse depende das informações, por exemplo, de outras, né, vertentes, a gente consegue interligar. Então, isso é um diferencial bastante forte e que exige também um trabalho muito forte, né, por parte do ente público, justamente em agregar essas informações todas ali no GovBR. Né? Então, é um projeto bastante interessante e bem desafiador também. Com certeza. E revolucionou para quem usa, né? Tornou tornou as coisas bem mais fáceis. Uma outra coisa, assim, que sempre gera uma certa polêmica, principalmente para quem é mais leigo e população em geral, é a questão da privacidade e da segurança dos dados em sistemas de inteligência artificial para o monitoramento. Como é que a gente faz para garantir isso? Aí existem vários mecanismos que permitem, vamos dizer assim, uma adoção mais responsável desses dados, né? Mas todas elas versam justamente nessas autorizações que são dadas, né? Isso é a base, na verdade, para a utilização dos dados, né? Esses dados precisam ser autorizados, né? Quando a gente fala de privacidade dos dados, normalmente, né, se a gente colocar aqui de uma forma prática, o medo maior é a utilização específica de um dado sensível, de um dado que identifica aquele cidadão, aquela pessoa, em outras vertentes que ela não deseja, né? Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de dados de face, né, a gente precisa de uma autorização específica para esses dados de face, porque a gente está utilizando ali dados que, de alguma forma, trazem informação sobre aquela pessoa. Isso é um ponto. A partir do momento que a gente tem um outro dado sensível, como um CPF, como um nome, né, que possa linkar essa imagem dessa pessoa a uma identidade, por exemplo, como um CPF, como um passaporte, aí aqui a gente tem uma autorização bastante diferente. Né? Então, a gente tem um dado que ele torna-se sensível justamente porque a gente tem ali um dado que possa identificá-lo. Né? Normalmente, nas nossas aplicações, a gente usa algo para identificar pessoas, por exemplo, que a gente chama de template biométrico. O que é o template biométrico? Em termos leigos, ali, em termos práticos, ele vai ser uma lista de distâncias de pontos do seu rosto. Então, o seu rosto ali ele é formado por distâncias entre o nariz e a boca, distâncias ali do olho. Então, essa lista de distâncias, ela forma um template biométrico que pode identificar você. Só que a partir do momento que eu não tenho a imagem daquela pessoa, por exemplo, né, eu não consigo, através de um template biométrico, né, dessa lista, construir novamente o rosto daquela pessoa, aquele dado não torna-se sensível. Então, aquele dado, eu consigo armazenar ele com a devida autorização para fins somente de validação de identidade. Então, se você me prover uma foto, eu consigo realizar a validação. Mas aqui eu não tenho sua foto. Né? Então, perceba que existem várias estratégias ali para que a gente, claro, com a devida autorização, a gente consiga armazenar dados, mas que eles não tornem-se sensíveis. Exemplo, existia um vazamento, por exemplo, de templates biométricos de 1.000 pessoas. Aqueles 1.000 templates não vão identificar aquelas pessoas, os fraudadores não vão poder utilizar aquelas informações para abertura de contas, elas não vão saber quem é aquelas pessoas, não existe nenhum dado sensível que associe aquele template, um CPF ou algo do tipo, então existem cuidados que a gente consegue tomar para mitigar justamente essas possibilidades de vazamentos, de possíveis vazamentos ou até mesmo de ataques hacker, por exemplo. Legal. E quais são os principais desafios em relação às questões éticas? Tá. A gente, no início da IARES, né, a gente começou a construir de forma mais ampla, também dentro da utilização do Easy Proctor, né, a gente entendia que a gente ia estar gravando pessoas, fazendo prova, por exemplo, né, e em alguns casos, provas de universidade, elas podem ser feitas em casa, né, então essa pessoa pode utilizar o computador para fazer prova em casa, e surgiu bastante essa discussão, né, existiam ali preocupações nossas com relação a essa privacidade ali, a ética também de como gravar isso, né? E aí a gente fez um trabalho bastante forte nisso. Num segundo momento ali do Easy Proctor, algumas empresas, elas entendendo o serviço que o Easy Proctor prestava, elas nos procuravam para adaptar o uso da ferramenta para outros usos, né? Então a gente teve uma procura, por exemplo, de uma empresa bastante grande aqui do Brasil, que ela queria utilizar o Easy Proctor para fazer o monitoramento da tela
dos seus funcionários, Uhum. a imagem dos seus funcionários também. Então, seus funcionários eles podiam trabalhar de casa, podiam fazer home office, só que eles queriam analisar a câmera daquela pessoa, né? Queriam também analisar a tela daquela pessoa. Então, ela estando fora daquele ambiente, aspas, controlado da empresa, eles queriam ter um controle maior sobre as informações que eles trabalhavam no computador e também sobre a presença daquela pessoa na frente do computador, né? Então, perceba que a IA ela consegue, né? Ela consegue se adaptar a vários nichos ali. Aquilo ali já poderia ser um outro produto específico, mas aí a gente ia entrar realmente em muitas batalhas éticas ali dentro da utilização do Easy Proctor, né? Então, eu vou estar gravando uma pessoa dentro do ambiente da casa dela, com a família dela, né, durante o horário de trabalho. Então, existiam tantas questões éticas que a própria empresa também desistiu da utilização, né, da adaptação dessa solução para isso, né? Então, eu percebo que é muito de observação, justamente, sobre os limites que a gente pode, né, ter na automação desses processos ou na permissividade, né, desses processos para utilização em outros ambientes que eles não foram realmente desenvolvidos para trabalhar, né? Então, a gente vê como uma questão bastante importante, né? Entender as complexidades éticas, né, e até mesmo as complicações que elas podem ter na utilização dessas soluções mais inovadoras, né? Essa questão rende até um outro episódio só sobre isso, né? Com certeza. Tem bastante a ser discutido. Fábio, para a gente encaminhar aqui para os nossos finalmente, quais são as tendências que a gente pode esperar para o segmento? Tá. Eu tenho falado nas últimas entrevistas que eu tenho dado, né, que a gente vem do modelo tradicional, onde a IARES estava inserida, construção de modelos de visão computacional, né, a gente analisa imagens, a gente analisa vídeos, informações de texto, a gente cria o nosso próprio modelo com dados de treinamento nosso e a gente provê uma solução de IA. A gente vem nessa pegada de 2 anos para cá de modelos mais amplos ali dessas grandes empresas como Meta, Google, Anthropic, né, a própria OpenAI também, onde a gente vê que são modelos que são criados com o próprio treinamento deles e que a gente pode utilizar, né, para diversas tarefas ali de forma bem geral. Então, eu vejo como tendência, na verdade, a utilização de modelos com a mesma tecnologia que é empregada nesses grandes modelos, mas com um treinamento próprio, específico, adaptado a um domínio, tá? Então, por exemplo, a gente recebeu um desafio de uma mineradora, por exemplo, para identificar dentro das imagens ali se existia aquela pedra específica que elas estavam procurando dentro de um conjunto de imagens, por exemplo, de caminhões de pedra, né? Então, se a gente for construir um modelo de forma tradicional, a quantidade de dados associadas a isso é muito grande. Se a gente constrói essa solução em cima de um modelo já existente, com um treinamento já existente de forma geral, e a gente só aproxima o domínio, né, os dados de treinamento a esse desafio que foi proposto, a gente consegue ter uma solução específica para aquele modelo. Desculpa, específica para aquele domínio. Então, eu vejo como tendência justamente isso, né? Cada vez mais os modelos gerais auxiliando, né, nesses processos que a gente consiga ter treinamentos específicos para a resolução de problemas específicos, né? E é o que a IAR está trabalhando bastante forte também nisso, né? A gente vê como uma crescente muito grande, onde o limite onde uma LLM, uma IA generativa, ela não consegue alcançar sem um devido treinamento para aquele domínio específico. Isso para a parte jurídica, para a parte de saúde, para a parte de veículos, por exemplo, segurança, antifraude. Então, a gente consegue pegar essas tecnologias novas, esses treinamentos gerais, e adotar ali um afinamento, né, daquele treinamento, ou um fine tuning daquele treinamento específico para aquele domínio, né? Então, a gente vê como uma forte tendência, e cada vez mais também a gente vai ver serviços, assim como o serviço público, né, mas serviços físicos sendo transformados em digitais com a adoção da IA. Legal, então a gente já fica aqui, Fábio, o convite para um próximo episódio para a gente ver se essas tendências se realizaram ou não. Quero agradecer a tua participação, com certeza
nossos ouvintes tiveram vários insights e abriu espaço aqui também para você deixar suas considerações finais, deixar contatos. Com certeza. Eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? Segundo, deixar a Yaris também, ela está disposta ali a grandes desafios, né? Então a gente deixa também os contatos aqui da Yaris Tech, pede para seguir a gente lá no LinkedIn, onde normalmente a gente posta ali algumas inovações que a gente vem trazendo para o mercado. E caso precisem da Yaris, caso precisem da gente aqui, pode contar conosco, tá? Então, novamente, agradeço o convite de vocês e me coloco à disposição aí para futuras entrevistas aí que vocês precisarem. Vamos sim, vamos combinar sim. E a você, nosso ouvinte, ou que está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.